falar com ela. Vamos orar de novo? Querido Deus, essa história, Senhor, é uma história que faz sentido para a nossa fé, porque foi exatamente assim que aconteceu. E nessa noite nós queremos honrar o Senhor, repetindo essa história, Senhor, para que na nossa mente fique bem claro que isso aqui não é enredo, isso aqui é vida real, isso aqui é vida de fé. Fica conosco, Senhor. Seja honrado com essa história que nós vamos representar, com essas pessoas aqui, com esses jovens, com essas crianças, com esses adultos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, Maria estava um certo dia, tranquilamente, vivendo a sua vida, e de repente apareceu um anjo para ela. O anjo chegou perto de Maria e disse, o que está escrito em Lucas capítulo 1, verso 30, 31. Lucas 1, verso 30. Cadê o Marcos? Lucas 1, verso 30. É porque eu disse para mim Mateus 1 e Lucas 1. A história é contada nos dois capítulos, nos dois livros. Mateus 1. O anjo lhe disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Olha aí. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Até o 34. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isso. Esse foi o recado que o anjo deu a Maria. Agora o anjo se retira. Maria também se retira. Maria agora vai. E vai acontecer agora um milagre com ela. O anjo disse que o Espírito Santo ia descer sobre ela e ela ia engravidar, ia ter uma criança que era filho do Espírito Santo, filho de Deus, do Deus Altíssimo. E a menina disse assim, mas como pode ser isso? Eu não tenho marido, eu nunca fiquei com homem nenhum. E o anjo repetiu e disse, a criança que vai nascer de ti será chamado Filho de Deus. Filho de Deus Altíssimo. E aí o que aconteceu? Foi que realmente Maria engravidou sem ter tido contato com homem algum. Maria fica grávida. Segura aí. Vou dar lá embaixo, né? Você vai. Maria fica grávida. Agora Mateus capítulo 1. Mateus e em Lucas, porque a gente só conta essa história numa sequência se for nos dois capítulos, dois livros. Maria fica grávida e Maria estava noiva. Aí é que está o problema, gente. Eu vou chamar José, porque Maria tinha sido prometida a José. O que é que José? Deixa eu falar. Maria tinha sido prometida em casamento a José. Só que José nunca tinha tocado Maria, não tinha contato com ela. E agora Maria aparece grávida. E José vai visitar Maria. Maria fica em pé e segura a barriga para não cair. Quando José vê a situação de Maria, José fica muito triste e envergonhado. Porque José
pensou que Maria tivesse sido abusada pelos soldados romanos. Os soldados romanos, eles abusavam das meninas, das moças. Como ele não tinha tido contato com ela e ela estava grávida, ele pensou que ela tivesse sido abusada pelos soldados romanos. E aí Maria, envergonhada, se sentou na barriga dela. Ela sabia que ela não tinha pecado, que ela estava em paz com Deus, que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. O menino prometido nas Escrituras estava na barriga dela e ela estava em paz com Deus. Só que José era um ser humano. Ele pensou como qualquer homem pensaria. E José ficou muito envergonhado, muito triste. Foi para casa, chegou lá, se deitou aqui. Se deitou e orou e foi dormir virado na parede. Sabe o que aconteceu, irmãos? José ficou muito triste. José colocou no seu coração, se a gente como se fosse dormir, manda a perna assim. Se a gente como se fosse dormir, como é que você dorme? Isso, pronto. José ficou muito triste, muito envergonhado. Deitou-se e botou no seu coração uma coisa: eu não vou manchar o nome dela, eu vou fugir, eu vou embora. E aí veio o anjo. Esse anjo é só quem trabalha nessa história. Vira para José. A Bíblia diz que o anjo disse a José que ele não tivesse dificuldade de receber Maria, porque ela era inocente, ela era pura. E que a criança que estava na barriga dela era a obra do Espírito Santo. O anjo deu um recado a José e sumiu no mundo. E o texto diz, o texto que o anjo fala, Mateus capítulo 1, 18 a 21. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Agora sim, ele vem, recebe Maria e fica perto. Fica os dois aqui virados para lá, assim. Porque agora Lucas capítulo 2, do 3 ao 5. Agora, convencido pelo anjo que ela era inocente, que não tinha cometido pecado nenhum, agora ele recebe Maria, e o texto diz que em Lucas 2, do 3 ao 5, isso aconteceu no momento que era para todo mundo que estava longe ir para a sua cidade para fazer o recenseamento. Hoje a gente recebe um agente do IBGE e ele vem fazer o recenseamento na nossa casa. Naquele tempo não era assim. As pessoas iam à sua cidade para fazer o recenseamento. Lê aí. Lucas 2. Foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de
alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Até aí tá bom, até o 5. Agora você vai buscar um jumento, que é o único transporte que você tem. Traga o jumentinho. O transporte era um jumento. Chega. Desça para aqui. Todos os três descem para cá. Para cá, agora. Suba mais. Isso. Agora você fica de 4. Mas é. Quem? Olha. Gente, a viagem é o seguinte, essa viagem que foi feita de Nazaré a Belém, é uma distância quase como daqui em Natal. Né? Agora você imagine uma mulher no 9º mês de gravidez, ela não vai montar em você não, mas ela foi montada no jumento. E o agasalho que tinha, o conforto que tinha, era um pano velho. Aí, só fazendo de conta, Chega, José, mais para frente um pouquinho. Pega aqui. Isso, vem para frente. Vai mais para ali. Levanta a cabeça, jumento. Isso. Foi assim a viagem. Maria montada no jumento. Quase como daqui para Natal a distância. E essa grávida, menor de idade, com 16 anos aproximadamente, com a coluna doendo, com a barriga pesada, fez essa viagem longa de vários dias, parando para dormir no chão, certo? É a viagem que você vai para o jumentinho, chega até Belém, pode ir de jumentinho do quartel. Chega, José. Chega, Maria, como se você fosse negro, jumentinho. Pronto, chega aí, senta aí na calçadinha para descansar. Senta aí na calçadinha para descansar. Aí, senta os três aí, pronto. Fica os três sentadinhos aí. O que aconteceu quando eles chegaram ali? O texto diz, em Lucas 2, 6 e 7. Lucas 2, 6 e 7. Vê, você deixa o jumento aí, vocês dois agora procurar um lugar. Peraí, Janine, levanta aí vocês dois e vem. Agora vocês vão procurar um lugar. Agora, Maria, chega, José. Eles chegaram a Belém, até que enfim eles chegaram em Belém. Agora eles vão procurar na cidade de Belém um lugar para essa coitada passar a noite. Porque há muitos dias que ela vinha dormindo no chão. E agora eles passam de casa em casa. Pode ler o verso 6 e 7 de Lucas 2. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias. E ela deu à luz seu filho primogênito, e faixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles. Ninguém tinha hospedaria. Ninguém tinha um lugar para eles. Então, o lugar que apareceu para eles, o lugar que apareceu para eles, o lugar que apareceu para eles ficar naquela noite, foi no lugar onde os animais dormiam. Um lugar que a gente chama de estábulo, curral, que é o lugar onde os animais dormem. Naquele lugar, irmãos, nós podemos imaginar que era um lugar mal cheiroso, porque os animais dormiam ali. Provavelmente tinha as fezes dos animais, a urina dos animais, restos de alimento dos animais, palha seca, chão úmido, sem luz, sem água. E aquela menina teve que ter seu filho ali. A única pessoa que tinha para ajudá-la era seu esposo José. Então eu fico muito decepcionada com as coisas que as pessoas fazem no Natal. Porque no Natal as pessoas, nós fomos ensinados erroneamente ao longo dos anos, ao longo da nossa vida. O Natal, a cidade fica toda colorida, toda
e se esquecem completamente que o Natal não é isso. Natal não é luz, Natal não é enfeite, Natal não é iluminação nem decoração. Natal é uma mãe tendo um filho num curral. E esse filho veio aqui nesse mundo para nos dar salvação. E a cidade estava tão cheia que não tinha lugar para ele. Essa lição que a gente aprende aqui, gente, é uma lição que deve ficar na nossa mente e no nosso coração para toda a nossa vida. Por quê? Porque pelo jeito que a gente percebe, até hoje é assim. As pessoas têm tempo para tudo, compram tudo, fazem tudo e se esquecem da verdadeira história da salvação. A verdadeira história da salvação, gente, é essa história aqui. Se Jesus não tivesse vindo aqui a este mundo, todos os seres humanos estariam perdidos. Não existiria salvação. E ali, Lígia, ali na manjedoura, no curral, ali no estábulo, Lígia, a criança nasce. Ali, junto com os animais, a criança nasce. Aqui ela está tendo a ajuda de uma parteira, mas lá não teve, lá foi só José. É a presença de Deus, né? Agora você vem para cá, Maria. Você fica em pé, Maria. Ela faça isso com você. Agora ela vai desatar aqui. Tira por baixo, fica em pé, Maria. Esse lado aqui. Eu vou pedir a Angelina que repita a leitura, se você quer. Pode ser. Eu pedi a Angelina que repita a leitura do texto, para vocês verem que isso aqui não é a gente está inventando hoje. Nossa história de a Angelina vai repetir Lucas 2, 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Gente, enfaixou. Hoje, quando a gente diz que alguma coisa foi enfaixada, a gente sabe que é com gases, esterilizada, pano limpo, no mínimo lavado e domado. Mas Jesus, quando ele nasceu, ele foi enrolado em pedaços de pano velho, tiras de lençol velho, pedaços de panos velhos. Enfaixado quer dizer enrolado e colocado no lugar, no coxo, onde as pessoas, os camponeses, os criadores de animais, colocavam a comida para os animais. A gente acha bem bonitinho os presépios que a Igreja Católica fazia e faz, aqueles presépios, tudo muito bonito, muito arrumado. Mas quando Jesus nasceu, ele nasceu como qualquer criança nasce. E ele foi enrolado em pano velho, pedaços de pano velho que Maria provavelmente tenha levado de Nazaré durante toda aquela viagem, aqueles panos, para enrolar o bebê quando nascesse. E aí ele foi enrolado, colocado em cima daquela bagaço de comida dos bichos, e ali ele ficou. Naquela noite, aconteceu uma coisa extraordinária. Cadê Caleb? Chega, Caleb. Chega, Caleb, pra cá. Naquela noite, homens camponeses estavam guardando seus rebanhos ao ar livre, nas montanhas, nas campinas, ao redor de Belém. Pastores de ovelhas que passavam a noite no campo. Aqueles pastores, eles olhavam para o céu estrelado
e perguntavam a Deus: quando, Senhor? Quando que o Senhor vai cumprir a promessa de enviar o Salvador, o Salvador das Escrituras, das profecias? E eles oravam durante a noite. Eram alguns, mas aqui hoje só veio um. Mas está bem representado, porque ele está representando os pastores que estavam no campo quando Jesus nasceu lá em Belém. E a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 2, do 8 ao 14, o anjo veio de novo agora falar com os pastores. Chegamos. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, veja a atuação dos anjos. O anjo fala com Maria, o anjo fala com José, o anjo fala com os pastores. Deus sempre se comunicou com a humanidade. E agora, os pastores, agora o anjo desaparece, os pastores vão visitar, vão a Belém, porque o anjo disse que se eles fossem a Belém, eles iam encontrar o menino numa manjedoura. Aí Caleb fica aqui, Caleb veio aqui, só para ver o menino. O menino está aí, o recém-nascido está aqui. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no coração. Bem, agora em Mateus 2, porque o próximo passo agora é que Deus providenciou que do outro lado do mundo, homens sábios, homens estudiosos, que estudavam os astros, observaram no céu uma estrela diferente, e aqueles homens montaram uma estratégia e fizeram uma viagem atravessando o mundo para chegar na terra de Israel, para chegar em Belém, para chegar onde estava o menino. Só que quando os magos vieram, ao invés de eles serem dirigidos para Belém, lá no Desejar de Todas as Nações diz que a estrela que guiou eles, porque eles foram guiados por uma estrela, e aquela estrela que guiou os magos do Oriente até Belém era um grupo de anjos. Eles viajavam muito tempo durante a noite, porque durante a noite eles viam melhor a estrela. E a Bíblia diz que eles vieram e foram direto para Jerusalém. Agora os 3 magos vêm para Jerusalém. No templo, gente, quando eles chegaram no templo de Jerusalém, a estrela apagou-se. Esse é um detalhe muito triste. A estrela apagou-se em Jerusalém. E eles foram para o templo e perguntaram aos sacerdotes: onde está o menino recém-nascido, que vai ser o rei dos judeus? Aí todo mundo diz: que menino, que menino, que menino. O povo de Deus, infelizmente, o povo de Deus não estava esperando para o nascimento do Messias. E aí, Herodes mandou chamar os sacerdotes: consulte aí, leiam aí as profecias, diga aí o que é que esse menino vai nascer e tal. Aí os magos esperando. E aí os sacerdotes leram lá as profecias, lá de Miqueias, capítulo 2, verso 5, e disseram para o rei: olha, rei, o menino vai nascer em Belém.
E aí os magos com seus presentes para o menino, o rei disse para os magos, o rei disse, olha, vocês vão procurar esse menino, quando vocês encontrarem, venham me dizer onde ele está, porque eu quero ir adorá-lo. Só que Herodes não queria adorar o menino. E aí os magos foram, quando eles saíram da presença do rei, a estrela apareceu de novo. Gente, quando o Espírito de Deus foi retirado do mundo, ele já tem se retirado da igreja. Primeiro ele vai se retirar da igreja. O Espírito de Deus hoje está selando o povo de Deus. E o juízo de Deus começa aqui na casa de Deus. Quem não aproveitar agora para ser selado, a misericórdia e a graça será estendida para o ímpio, para o perdido, para o que não conhece, para o incrédulo, estará fechado para quem está aqui dentro. Quem está aqui dentro, que não está deixando Deus selar sua vida. Então aconteceu exatamente isso com o povo de Deus quando Jesus nasceu. O rei disse aos magos, quando vocês acharam isso, quem eram os magos? Os magos eram homens de outras terras, não eram teólogos, não eram pastores, não eram sacerdotes, não eram do povo de Deus, não eram pregador do evangelho, não estudavam as escrituras. As partes das escrituras que os magos conheciam eram vagos textos, principalmente do profeta Balaão, porque a história de Balaão foi uma história tão incrível que pedaços dos textos bíblicos se espalharam pelo mundo e aqueles magos estudavam trechos soltos das profecias, inclusive que está em Números capítulo 24, que Balaão profetizou que de Jacó ia sair uma estrela que seria o cetro para todo mundo, cetro de justiça. Os magos vieram do Oriente até Belém, guiados por uma estrela, por causa dessa única profecia, gente. Dessa única profecia. De Jacó, ou seja, do povo de Israel, vai surgir uma estrela, o cetro, e regerá todas as nações. Eles acreditaram nessa profecia, fizeram a viagem, chegaram em Jerusalém, foi uma grande decepção. O rei não sabia, o sacerdote não sabia, o povo que adorava a Deus matando cordeiro de maneira militar, não estavam apercebidos da profecia, do cumprimento da profecia. A quem Deus revelou o nascimento de Cristo? Aos pastores, humildes pastores, que estavam esperando pelo Messias, e aos homens de outras terras, que estavam esperando pela promessa. Então eles foram até onde estava o menino, chegaram lá, se ajoelharam os três, entregaram os presentes, e o texto bíblico confirma que Mateus 2, de 1 a 5. Leia. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre os principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram do Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso, muito bem, os magos agora se retiram. Peraí, deixa eu fazer a foto, irmão, peraí. Os
Os magos entregam os presentes, valiosos presentes, por sinal. Chegam os presentes, magos. Inclusive, esses presentes, gente, serviu para sustentar esta família por vários anos no Egito. Porque é o texto que nós vamos ler agora. Mateus 2, verso 12. Mateus 2, 12. Agora vocês podem deixar os presentes, podem se levantar. O pastorzinho também vem. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Por outro caminho. Não foram por Jerusalém, foram por outro caminho. Então são 12. Então, o que aconteceu? Vai com seu pai, vai com ele, agora fica só José, Maria e o menino. Porque agora vai acontecer um negócio muito interessante. O anjo veio falar com José. Chega, anjo. Chega para falar. Você agora vai visitar José. Você vai lá para perto de José. O anjo fala com José em Mateus 2, 13 e 14. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe que toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Agora o anjo volta, José se levanta, Maria pega o bebê, bota no braço, Maria pega o bebezinho, só o bebê, deixa a caixinha aí, pega o bebê, bota no braço e vão para o Egito. O Egito é lá na porta de vidro. Tira esse laço com os pés. Vai perto dela, vai lá, por aqui. Vou lá para a porta de vidro. Gente, vocês perceberam? Por aqui, filho, chega. Ó, vocês perceberam que o anjo falou para José que pegasse a mãe e o menino e fugisse para o Egito, porque o rei ia mandar matar o menino. A intenção do rei era matar. Fica aí. A intenção do rei era matar o menino. Porque agora Maria ia fazer uma troca com Savana, quando eu chamava de volta. Olha, e aqui vem o seguinte: Herodes, Mateus 2, 19 a 21. Herodes ficou zangado porque os magos não voltaram para dizer onde o menino estava, e Herodes mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em todo o redor, toda a cercania de Belém. Mateus 2, verso 16. Sendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro, grande lamento. Então o rei agora mandou matar todas as crianças. Onde é que Jesus estava nesse momento? No Egito. E para quem serviu os presentes dos magos? Para eles viverem no Egito. Passou vários anos, até Herodes morrer. Aí Herodes morre. Ele deu guardar as coisas dele. Vira cá e mata Herodes. Chega, Lígia, é só você para matar Herodes. Agora você tira a roupa dele, tira a coroa dele, ele desaparece, sai de circulação. Porque agora, depois da morte de Herodes, depois da morte de Herodes, o anjo vai falar com José no Egito. Porque a distância com o anjo não é nada. O anjo voa. O anjo vai falar com José no Egito. Sabe o que o anjo vai falar com José? Mateus 2, 21 a 23. Mateus 2, 21 a 23. Leia. Caleb, vem cá, Caleb. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse:
Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia e foi habitar uma cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Agora vamos ficar por ali por trás, deixa a roupa lá, volta, os que já realizaram suas atividades, vêm todos para cá, porque vamos terminar agora a história. Né? Todo mundo que já ensinou, já fez sua parte, guarda as roupas ali atrás e vão voltando para os seus lugares, porque a Bíblia diz que quando Herodes morreu, o anjo foi no Egito, falou para José, mandou José voltar para sua terra, e José vem com Maria e o menino já grande, o menino Jesus, os primeiros anos de vida dele, ele passou no Egito. E eles, quando o anjo disse a José que podia voltar, José voltou, mas não voltou para Belém e nem para Jerusalém. Ele foi para Nazaré, a cidade de Maria, onde Maria vivia quando era solteira na casa do seu pai. Então, aqueles presentes dos magos serviram para a família viver no Egito. E agora eles voltam com Jesus já grande. Jesus foi criado, gastando a sua vida de infância e juventude em Nazaré, por isso que ele é chamado um Nazareno. Glória a Deus. Nós vamos parar essa história aqui, certo? Nós vamos parar essa história aqui. É por isso que Jesus é chamado Nazareno. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Jesus foi criado aonde? Os primeiros anos? No Egito. E Jesus é chamado Nazareno por quê? Porque ele viveu de alguma idade para frente, tipo assim, eu penso que como Caleb, 4, 5, 6 anos, 7 anos, eu acho. A Bíblia não diz o tempo. E quando Herodes morre, eles voltam já com um menino grande já. E aí ele foi criado em Nazaré até chegar ao ponto do seu ministério. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por essa história. Pelos textos bíblicos que clareiam como foi essa história. Vamos fazer a oração, querido Deus. Nós queremos, Senhor, ficar o resto da noite aqui, estudando a Tua palavra, refletindo, louvando, adorando, porque é maravilhoso, Senhor, estar na Tua presença. Que essa história fique no nosso coração. A simplicidade, a humildade, a disposição para servir esteja no nosso coração. Porque nós não dificultamos as coisas, Senhor. Quando a gente crê em todo o coração, tudo que é difícil parece fácil. Assim como foi para eles, muito mais fácil é para nós hoje. Ajuda-nos, Senhor, a andar nos teus caminhos, a te amar acima de tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Feliz Natal para todos. Aleluia.